tarde, meus queridos alunos. Então, começando mais uma aula de educação física, certo? E a gente vai hoje compreender um pouquinho da importância da atividade física para o nosso corpo. Mas antes disso, eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês, certo? Tô aqui no cantinho, né? Será se fazer atividade física sempre vai ser e vai gerar benefício para o nosso corpo? E a resposta é essa. Às vezes sim e às vezes não. Dependendo, né, de que você tenha um controle sobre essa atividade física, porque tudo demais faz mal, né? Já ouviu o papai e a mamãe dizer isso? Né? Tudo demais faz mal para o nosso corpo. Então, para isso, a gente vai analisar um pouquinho da pirâmide da atividade física. Então, vou colocar aqui a pirâmide, certo? A gente vai analisar aqui da base de baixo até a base de cima, certo? Da base de baixo até a base de cima, vai nomeando assim as coisas que você deve fazer e ter uma precaução para fazer essas coisas, certo? Então aqui na primeira base, né, analisando aí, nós temos as atividades que a gente realiza diariamente no nosso cotidiano. Então, se você varre uma casa, se você lava a louça, né, se você vai passear na rua com um cachorro, né, que tem aí na pirâmidezinha um exemplo. Se você procura ir por caminhos mais longos ou trabalha no jardim, tudo isso são atividades que a gente realiza no nosso cotidiano. Então, isso a gente deve realizar diariamente, certo? Todos os dias. Então, a gente deve ser criativo para realizar essas atividades, né? Todos os dias. Procurar sempre fazer de forma diferenciada aí o nosso decorrer do nosso dia. Já na segunda base aqui, ó, nós temos os exercícios que devem ser realizados 3 a 5 vezes por semana. Se passar disso, já vai gerar um prejuízo para o nosso corpo. Então, os exercícios de recreação, aquele futebolzinho que a gente joga, né, o futsal, alguma atividadezinha, andar de skate, andar de bicicleta, você deve realizar ela 3 a 5 vezes por semana. Porque não tem quem aguente, né, ficar, por exemplo, 2 horas todo dia jogando bola, né? De domingo a sábado, né? Não tem quem aguente, né? Vai chegar uma hora que o seu corpo ele não vai ter mais energia para continuar essas atividades. E os exercícios aeróbicos, que já já a gente vai ver o que são esses exercícios aeróbicos. São os exercícios que têm mais de 30, que têm mais de 5 minutos de duração, né? Por exemplo, uma caminhada rápida, ciclismo, natação, né? Não tem quem aguente fazer esses exercícios por mais de 5 vezes por semana, né? Todo dia, né? O seu corpo não vai aguentar. Tem uns exercícios aqui, que é as atividades de lazer, que você pode, que é aqui no terceiro grupozinho subindo, né? Que é aquelas atividades que você pode fazer de 9 a 3 vezes por semana, que é as atividades de flexibilidade e força e as atividades de lazer. Tem aí alguns exemplos, né? Tem o golfe, o boliche, o beisebol, a jardinagem. O ideal para a gente fazer 9 a 3 vezes por semana. Então a gente tem que adequar o nosso dia, né, a nossa rotina, a essa piramidezinha da atividade física. Por isso que eu estou trazendo ela aqui hoje para mostrar para vocês. E aqui no topo da pirâmide, nós temos as atividades que a gente deve reduzir, né? Que a gente deve ter o menor tempo possível. No máximo, 2 horas de atividade, né? Por exemplo, assistir TV, né? Você não vai passar o dia todo assistindo TV, né? Ou mexer no celular, né? Olhar ali o celular, olhar o Facebook, o WhatsApp. Você não vai passar o dia todo olhando o celular, né? Então, essas atividades que não geram benefício para o nosso corpo, que a gente fica parado, a gente deve evitar ao máximo. Então, essa é nossa piramidezinha da atividade física. Mas voltando aqui para a segunda parte, né, de cima para baixo, né, nós temos aqui os exercícios aeróbicos. Nós temos dois tipos de exercício. Nós temos os exercícios aeróbicos e os exercícios anaeróbicos. Certo? Já ouviram falar disso? Não, né? Quem já ouviu falar sabe qual é a diferença entre os dois.
Então a gente vai ver aqui qual é a diferença entre os dois. Você sabe qual é a diferença entre exercício aeróbico e anaeróbico? Pronto. Os exercícios aeróbicos são aqueles exercícios que você utiliza o oxigênio na sua respiração, né? Você respira e esse oxigênio ele é utilizado para gerar energia para os seus músculos, certo? Então esse exercício aeróbico ele gasta muita energia e ele exige muita energia do nosso corpo. Então são exercíciozinhos que você procura para perder peso, né? Um exercício aeróbico é um exercício que você é um exercício que ele gera benefício para você perder peso, certo? E eles têm assim mais de 5 minutos de duração. Então o exercício que tem mais de 5 minutos de duração, ele é considerado um exercício aeróbico. Então alguns exemplos, né, de exercício aeróbico podem ser caminhar, correr, dançar, nadar e pedalar, né? Você passa mais de 5 minutos fazendo esses exercícios. Já o outro exercício, né, que é o exercício anaeróbico, ele não vai depender do oxigênio para poder gerar energia para que você possa realizá-lo, né? E qual seria a fonte de energia para o nosso corpo para poder realizar essa atividade física? Seria os carboidratos. Então ele vai e gera energia direto dos carboidratos. E são exercícios que eles têm menos de 5 minutos de duração. Por exemplo, os exercícios de academia, né? Você vai levantar um peso. Você não vai passar mais de 5 minutos levantando um peso, né? Porque aí seus músculos não iriam aguentar. Então, exercícios anaeróbicos, eles são procurados mais para quê? Para ganhar massa muscular, né? São exercícios para fortalecer a musculatura. E eles se utilizam de carboidrato para gerar essa energia. Alguns exemplos de exercício anaeróbico é a musculação, exercício de velocidade, se você pula corda, né? Se você faz agachamento, faz uma flexão, faz pilates, todos esses tipos de exercícios são considerados exercícios anaeróbicos. Então a diferença, né, é justamente isso, porque o aeróbico ele utiliza oxigênio e o anaeróbico ele não vai precisar de oxigênio para gerar energia para o nosso corpo, certo? Mas esses dois tipos de exercício, eles são essenciais para a nossa vida. Então eles devem ser, né, regulados e a gente deve praticar os dois se possível, certo? Espero que vocês tenham compreendido, né, sobre a pirâmide da atividade física, sobre os exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Um abraço e até a próxima aula.